o presidente Edilberto Carlos Pontes Lima, tem pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Economia pela Universidade de Brasília, bacharel e mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará, bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Políticas Públicas pela Universidade de George Washington, autor de inúmeros artigos e de livros, dentre eles Curso de Finanças Públicas, uma abordagem contemporânea, finalista, inclusive, do Prêmio Jabuti, do ano de 2016. Consultor legislativo da Câmara dos Deputados, técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e professor, dentre outras instituições, da UNB, Universidade de Brasília. Atualmente, ele é vice-presidente reeleito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e presidente do Instituto Rui Barbosa, Casa de Conhecimento dos Tribunais de Contas. Autor, entre outros, do livro Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis, da editora Fora. Enfim, o currículo aí que fala por si, né? Um grande quadro que temos no nosso sistema de controle externo brasileiro. Professor Edilberto, por gentileza. Obrigado, presidente Adicélio, querido amigo. Bom dia a todos. Prazer enorme participar desse painel com o professor Scaff, com a professora Ana Carla. Parabéns, professor Scaff, pela bela exposição. E eu vou procurar fazer... Ele disse assim, olha, tem muitas coisas para falar, já falei sobre esse quadro de políticas públicas, então vou procurar partir de onde o professor Scaff parou. Vou me concentrar basicamente em avaliação de políticas públicas. O meu objetivo aqui, durante esses 20 minutos, até marcar também para ser disciplinado quanto a isso, para a gente abrir um debate. Eu acho que o debate sempre é bom, então cumprimento todos os colegas, os conselheiros, os alunos que estão aqui, presidentes dos tribunais, os servidores da casa, os que acompanham pelo YouTube, enfim, todos que participam, um prazer enorme estar aqui outra vez. Então, interessante quando a gente começa a falar sobre políticas públicas, sobre avaliação de políticas públicas, é sempre interessante a gente olhar quais são os objetivos, no fim do dia, qual é o objetivo do Estado, né? Qual é o objetivo do governo, do Estado, vamos chamar assim de forma mais, talvez não técnica, mas o objetivo do governo, o objetivo da administração pública. A gente olha para a Constituição, o professor Scaff até já citou isso, se a gente olhar lá o artigo 3º, entre vários objetivos, tem lá erradicar, né, a miséria, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades regionais, sociais. Então, um objetivo é esse, claramente está lá definido, olha, mais equidade. Um dos objetivos é esse, o objetivo é equidade. Mas não é só isso, a gente também tem na Constituição que o outro objetivo é maior eficiência. Uma eficiência da administração, uma eficiência da economia, de uma forma geral. A Constituição, por exemplo, entre os princípios da administração, a gente sabe, lá no final dos anos 90, se colocou expressamente, né, a eficiência como um dos princípios da administração pública ao lado dos que já existiam. Também a gente tem lá que a atuação do Congresso observa a atuação do governo em relação à economicidade, né, está também uma dimensão, o presidente Adicélio, que está. Então, equidade, sim, está na Constituição, e o outro objetivo é eficiência. Tá claramente lá, a atuação do governo tem que ser nessa linha, estimular a equidade, a eficiência, promover a equidade, promover a eficiência, não só do governo, mas da economia como um todo. E a gente olha o seguinte, olha, gente, e como é que o governo atua? Porque, às vezes, o presidente Adicélio, querida Ana Carla, a gente olha o governo e acha que a atuação do governo principal é na área do gasto público. Claro que na área do gasto público é extremamente relevante. Então, avaliar a política pública, avaliar o gasto público, qualidade do gasto público, extremamente relevante. Mas tem atuações que são muito menos visíveis, que às vezes são até mais importantes. Uma delas, o professor Scaff mencionou aqui, que está tendo muita visibilidade, mas boa parte delas nem tem essa visibilidade toda, que é a área de renúncia de receita, na área de incentivos fiscais. Os americanos chamam isso até de gastos tributários, né? Tax expenditure, que eles consideram a mesma categoria de gasto tributário. Mas isso, muitas vezes, não é o caso agora do ICMS, porque realmente tem muita visibilidade, mas muito gasto tributário não é avaliado e passa sem uma accountability, com uma accountability muito baixa, uma contabilidade muito pequena. E eu trabalhei muitos anos no Congresso, eu estou vendo o doutor Helder ali, que trabalha lá no Senado, e eu trabalhei muitos anos na Câmara, e via todo dia projeto de lei, que tinha lá, um projeto grande, tinha lá um parágrafo pequenininho ali,
mas que tinha uma isenção nova, né, um incentivo novo, um setor novo que ficava de fora, que tinha algum benefício específico, e com isso muito pouco fiscalizado. Enquanto o orçamento é muito mais explícito, é muito mais visto, a renúncia de receita fica no anexo, depois conseguiu colocar na LRF, mas num anexo, pouco visto, né, só os especialistas mesmo vão atrás disso, com muito menos visibilidade para examinar. Mas uma terceira atuação do governo, talvez até mais importante ainda do que gasto direto, do que benefício fiscal, é a regulação. Gente, a regulação tem um papel enorme e é muito pouco avaliada. O conselheiro Célio deu um exemplo maravilhoso, que a gente tinha discutido isso, que ele tinha me dado esse exemplo, mas eu acho ótimo esse exemplo de Cusco. A gente vê aquela cidade linda, embaixo, uma cidade super organizada, não é? Em Cusco, e aí você olha para os morros, aquele coisa horrível, né? Sem reboco, né? E eu achava, olha, porque aqui é pobre, é desigualdade, é típico disso, mas não é só isso, é muito mais do que isso. É uma regulação errada, né, que dá um incentivo errado naquele lugar, que faz com que as pessoas se comportem mal, tenham um resultado ruim, ou seja, uma regulação ruim, especificamente ruim. E toda hora tem regulação de todo tipo. Vamos a gente pensar o seguinte, olha, quando se decide que as pessoas têm que usar máscara, por exemplo, estou vendo que alguns usam máscara, que é obrigatório usar máscara. Alguém fez um cálculo de custos e benefícios da máscara? É bom usar máscara? Qual é o custo disso para as pessoas, custo individual? Qual é o benefício disso? Foi feita uma avaliação disso? Depois, na segunda decisão, quando se decidiu que não era necessário mais usar máscara, qual é o custo, qual é o benefício disso? Foi feita uma avaliação disso, de custo e benefício, de cada política pública? Ou seja, na maior parte dos casos, professor Scaff, o que a gente vê isso alguém tem uma ideia e começa a argumentar, mas explicitar, numericamente, medir custo e benefício das diversas políticas públicas, né, das mais simples, como usar máscara ou deixar de usar máscara, ser obrigado isso ou deixar de ser obrigado aquilo, a avaliação é muito deficiente ou inexistente. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente analisar. Quer dizer, nessas três grandes atuações do governo, três áreas, gasto público, incentivo fiscal e regulação, há muito pouco de avaliação de política, e a gente precisa caminhar para isso. Então, por que a gente... Mas tem boas notícias também, mas que estão apenas começando. Uma boa notícia, acho que é uma notícia excelente, é que uma emenda recentíssima, a Constituição, a emenda 109, tornou obrigatório a avaliação de políticas públicas pela administração pública. Isso agora é constitucionalizado. Isso já existia? Claro que existia. Se a gente fala, por exemplo, em princípio da eficiência, né, como é que faz análise se tem eficiência ou não, se você não mede? Né? Então já estava na Constituição, mas agora está expresso. Se não era suficiente antes, agora está expresso. E tem algumas iniciativas importantes. Por exemplo, em 2018, o governo federal editou 2 manuais muito importantes de avaliação de políticas públicas. O ex ante e ex post são manuais importantes, relevantes, têm tido impacto. Os tribunais de contas já têm a experiência de auditoria operacional, que nada mais é do que avaliação de políticas públicas há alguns anos já, o TCU tem, os tribunais de contas estaduais também têm, mas coisas também mais pontuais, não é tão sistemático como deveria ser. Mas o fato é que já existe alguma coisa, e agora hoje está na própria Constituição. Isso é importante, porque, como falei, a eficiência é um princípio constitucional, então não é impossível falar em eficiência, é só palavra vazia se você não está medindo essa eficiência. É obrigado falar nisso, é obrigatório falar em avaliação, se você quer falar em equidade. Essa política pública, gente, A, B ou C, aumenta a equidade, contribui para aqueles objetivos da República, ou seja, diminui a desigualdade social e a desigualdade regional, ou aumenta, ou amplia a desigualdade regional. Então, avaliar é isso. Então, se falar em equidade sem avaliar, é palavra vazia. Então, é importante isso. Agora, a grande questão, quando a gente começa a analisar isso, sai do ponto de vista normativo, do ponto de vista das leis, do direito financeiro, da própria Constituição, e vai entrar na prática. O que é que tem de fato? A gente vai ver que isso a gente está apenas engateando no Brasil. E mesmo boa parte do mundo, você não vai no mundo... Nos Estados Unidos, acho que o país que talvez mais tenha avançado nisso, o Reino Unido também avançou muito, lá eles têm um escritório específico para avaliar a política pública, para fazer o que eles chamam lá de nudge, né, são estímulos assim, pontuais, eles
ficam vendo a reação das pessoas a determinadas políticas, então eles testam quase que em laboratórios, assim, para testar políticas públicas. Nos Estados Unidos também, o Cass Sunstein, que foi um economista, um jurista muito importante de Harvard, e que era muito amigo do presidente Barack Obama, e o Barack Obama me chamou para ser ser o diretor, o chefe desse setor de avaliação de políticas do governo americano. E como ele era muito próximo do presidente Barack Obama, tinham sido amigos de muita longa data da universidade, ele teve muito prestígio, teve muito poder no governo. Ele até conta isso em depoimentos. Então, isso adquiriu uma proeminência muito grande nos Estados Unidos. Quem tinha começado isso era o governo Reagan, depois o Bush seguiu, mas era tudo coisa pequena. Quando no governo do presidente Barack Obama, isso teve uma importância muito grande lá. Mas mesmo lá, ele descreve várias experiências, e isso ainda está muito incipiente, ainda tem muito para avançar, mesmo nos países mais avançados em avaliação de políticas públicas. Então, no Brasil, o que a gente vê quando começa a ver na prática é que a gente precisa fazer muita coisa ainda. Por que não é trivial, gente? Por que isso é difícil fazer? Por que isso é fácil falar e difícil fazer avaliar política pública na prática? Primeiro, a gente fala na avaliação ex ante. A avaliação ex ante, em bom português, é aquilo assim, olha, antes de fazer a política pública, antes de decidir, vou fazer a ponte ou não vou, professor Jucá? Vou duplicar a estrada ou não vou? Eu vou fazer determinado gasto público, ou então vou fazer determinado incentivo fiscal. Vou dar incentivo fiscal extra, aumentar ou diminuir. Ou na área de regulação, né? Vou fazer uma regulação nova, mudar a regulação, vou aumentar a regulação, diminuir a regulação, fazer antes de fazer a política, chamada avaliação ex ante. Qual é a grande dificuldade, professor Marcos Abraham, para fazer isso? É o que o pessoal, inclusive o professor Cass Sunstein chama muita atenção disso, mas quem já é mais antigo e acompanhou muito esse debate de desenvolvimento econômico, acompanhou isso muito de perto, aquele debate que havia entre os chamados intervencionistas e os liberais. Por exemplo, os liberais, o grande modelo é o Hayek, grande economista. Ele era muito crítico dos intervencionistas do Keynes, né? Ele dizia o seguinte, olha, esse modelo soviético que vocês querem trazer para cá, para o mundo capitalista, que é o do planejamento, isso não funciona na prática. Porque a gente, na prática, o que tem, gente, é muito desconhecimento. Você pensa que vai planejar, mas o mundo, a vida real, ela se impõe com uma velocidade, com uma força muito maior que o planejamento é capaz de pensar. Então, não adianta você achar que vai fazer avaliação de políticas públicas, porque, na prática, a realidade vai suplantar tudo que você planejou, que você pensou. Então, planejar, avaliar ex ante, não funciona. Essa era a visão deles, porque tem muito desconhecimento. É o problema que eles chamavam, o problema do conhecimento, ou do desconhecimento. Na prática, a gente não sabe qual é a reação dos agentes, a reação dos contribuintes, a reação dos cidadãos a determinada política pública. Então, você pensa uma coisa e acontece o oposto. E a gente vê isso na prática o tempo inteiro, professor Scaff. É o tempo todo. O exemplo mais clássico, isso é o exemplo de livro-texto, mas a gente pode citar vários. O exemplo clássico é o seguinte, olha, eu quero beneficiar determinado setor. Aqui no Brasil aconteceu muito isso. Eu quero beneficiar as pessoas que pagam aluguel. Porque eu estou preocupado com a equidade, supostamente, do lado mais fraco, as pessoas que pagam aluguel em relação aos proprietários de imóvel. Então, eu vou fazer uma legislação que favorece as pessoas que pagam aluguel. Pois bem, aí proíbo que você peça o imóvel de volta, isso aconteceu no Brasil, só em situações muito particulares, muito específicas, dificulta o reajuste para o preço de mercado dos aluguéis, cria uma série de dificuldades, ou seja, beneficiar os inquilinos. Aconteceu em Nova York também, tanto que era tão... aconteceu no Brasil, aconteceu em Nova York, esse é um exemplo clássico. O que aconteceu na prática, gente? Na prática, professora Ana Carla, é que beneficiou de fato quem já era inquilino. Quem já era inquilino foi ótimo. Mas quem estava entrando na cidade, queria ser inquilino, era quase impossível alugar um imóvel. Porque quem tinha um imóvel simplesmente preferia deixar fechado, alugar, porque se alugasse para recuperar o imóvel era extremamente difícil. Eles tiveram que mudar essa legislação. Ou seja, uma política que foi feita para beneficiar inquilinos, na verdade, prejudicou os inquilinos, os potenciais, os futuros inquilinos, só beneficiou aqueles. E aí a gente pode citar inúmeros exemplos. Mas por que aqui, basicamente? Aqui a história. É porque você não tinha como prever exatamente, quando desenhou a política regulatória, como seria a reação do mercado. E aí a gente pode citar inúmeros exemplos sobre isso. Então, avaliar a política pública, uma das grandes dificuldades é essa, é o conhecimento. Você não sabe a reação, você não tem todos os dados, reação dos agentes. Além de tudo, a informação é extremamente limitada. Gente, se isso é nos Estados Unidos,
que o sistema de censo é muito antigo, eles levam isso muito a sério. Agora, professor Scaff, pense no Brasil. Até pouco, né, a discussão, vai ter o censo ou não vai? Ah, o teto de gasto não deixa fazer o censo. Gente, como é que a gente vai avaliar a política pública, querido amigo Dado, sem ter dado, né? Sem ter informações? Não é isso? É impossível. Pois é, ainda bem que aqui tem. Mas como é que a gente faz avaliar a política pública sem ter informações? Não é? É falar vazia. Né? Informação, para ter dados, informações, avaliar a política pública, gente, não, é impossível fazer sem isso. Então, essa carência de informações, essas informações que são limitadas, que são precárias, mesmo se faça o censo a gente sabe, mesmo fazendo o censo, o melhor censo possível, ele vai ter uma série de problemas, de informações que não serão tão boas. E, além de tudo, tem a defasagem. Os dados, às vezes, são ruins e são defasados. O censo é 10 anos. Gente, 10 anos muda tudo. Não sei se muda tudo, mas muda muita coisa. Então, 10 anos você está olhando, fazendo avaliações, decidindo políticos com informações que você obteve 10 anos atrás. Né? E você está decidindo as coisas para amanhã, da política para amanhã. Mas a informação que eu tenho é de 10 anos atrás. Então, avaliar, os dados são ruins, são incompletos, são descontinuados. Essa nos agentes já falei também, né? A gente não sabe como é que os agentes vão reagir. Pois bem, então como é que a gente faz isso? Como compatibiliza essa avaliação ex ante que vou fazer com esses dados que são ruins, com esses problemas informacionais? É um problema prático, que daqui a pouco, quando eu concluir, vou lançar algumas possibilidades. E a avaliação ex post? Não, essa é mais fácil fazer, aparentemente, né? Porque, ok, a ex post já houve a política pública, então ela está em curso, então eu vou avaliar o tempo todo avaliando o que é que aconteceu. Deu certo, não deu certo, eu esperava que era isso, não foi isso, o resultado foi menor do que eu esperava, ou foi muito melhor do que eu esperava. Né? Eu achava que esse incentivo fiscal ia cair a arrecadação em 10%, caiu foi em 20%, porque o mercado se movimentou, as pessoas reagiram e encontraram outros meios, outras formas, encontraram aquela aí como uma brecha, um espaço para fugir daquela tributação. Então, avaliar a ex post é talvez mais fácil que ex ante. Mas, mesmo assim, é difícil, gente, porque, muitas vezes, uma coisa melhorou ou piorou, e a gente pensa que foi pela política. Foi a política pública. Mas não, aconteceram outras coisas, presidente Adicélio. Você não consegue isolar exatamente. Então, você, olha, fiz essa política, melhorou isso. Então, vou fazer mais dessa política. Mas, na verdade, se você não tivesse feito aquela política, teria acontecido do mesmo jeito. Então, eu vou colocar mais dinheiro aqui, e aí o efeito daquilo é quase nada. Por quê? Na verdade, foram outros efeitos, outras coisas. Foi a economia que se movimentou, foi a sociedade que se movimentou, e aquele resultado seria obtido de qualquer forma. Não é? Então, isolar os efeitos daquela política pública, na prática, não é fácil. Então, é um problema prático também, até da avaliação ex post. E também tem questões importantíssimas. Estou vendo meu amigo Estilac ali, que é muito preocupado com essas questões distributivas também, muito relevantes nas políticas públicas. Muitas vezes, alguém está avaliando a política pública e diz assim, olha, eu fiz, vou dar um exemplo prático até para os estudantes compreenderem melhor. Eu fiz uma ponte aqui e melhorou a vida das pessoas, porque diminuiu em 30 minutos o tempo que as pessoas gastavam para ir para casa, porque elas precisavam fazer um trajeto bem mais longo, agora com a ponte ficou bem mais curto. Então, melhorou a vida das pessoas. Aí, a relação custo-benefício favorável. Ok. Mas, espera aí, pode ter melhorado para um grupo aqui, mas para aquele, ou para o geral, mas para um grupo pode ter sido muito prejudicado por aquela ponte, que causou muito mais acidente, porque era uma rua tranquila, passou a ser uma rua muito mais movimentada. Então, teve efeitos distributivos, melhorou para uns e piorou muito para outros. Como é que eu pondero isso? O efeito negativo para um versus efeito positivo para outro. Não é? Então, na prática, há muitas dificuldades também na hora de avaliar isso. Quem ganhou e quem perdeu, porque uma coisa é isso, podemos 4 aqui, a professora Ana Carla está com 40, eu estou com 0, antes eu estava com 20 e ela com 20, ela disse, olha, melhorou a política, agora ela tem 50, então melhorou o total, agora, antes o total era 40, agora o total é 50. Mas, peraí, gente, antes eu tinha 20, agora eu tenho 0. Não, mas a sociedade ganhou, porque a sociedade tem 50, agora antes tinha 40. Mas ela ficou com tudo, né? E eu fiquei com nada. Então, muitas políticas públicas são assim. Não são claras, tem efeitos distributivos. Melhora aparentemente no total, mas prejudicam grupos e beneficia outros grupos.
Por isso, a ação dos grupos de interesse, toda hora no Congresso, né, em tudo quanto é lugar, atuando para conseguir um pedaço maior do bolo distributivo. Uma determinada regulação. Isso, voltando para o meu exemplo, lá no Congresso, todavia eu via isso, um projeto de lei que proíbe que soda cáustica seja vendida no supermercado. Aí a justificativa é muito boa. Porque isso pode prejudicar uma criança, ela pode comprar isso e pode se envenenar com soda cáustica. Gente, mas espera aí, mas água sanitária, se a criança beber também, ela vai morrer. Não é só soda cáustica. Por que água sanitária pode vender, soda cáustica não pode, né? Aí você olhar, tinha um grupo de pressão, enfim. E por aí vai. Eu lembro também de um exemplo clássico, eu adorava, dava muito parecer sobre isso, que era, não podia pescar com determinada material que não podia ser pescado, porque aquele material que se pescasse poderia prejudicar os peixes. Então, aquele ali era proibido. Mas você ia ver que era o lobby do outro setor que queria proibir aquele para permitir o outro, então ele teria um mercado maior. E por aí vai, quer dizer. Então, quando você tivesse aquela política, teria um efeito distributivo evidente, que nem sempre era medido, nem sempre era claro. Estou vendo aqui que já quase 19 minutos, estou falando, vou acelerar um pouco para concluir. Então, o ponto é, como criar métodos de avaliação que sejam úteis e que sejam operacionais, que realmente tenham utilidade, que não tenham todos esses problemas, mas consiga contornar esses problemas, resolver pelo menos parte desses problemas e serem úteis, né, e serem operacionais. Tem várias coisas. Eu acho que a tecnologia, hoje, pode ajudar muito. A professora Ana Carla, o professor Luciano, nós temos trabalhado lá num grupo de pesquisa, lá que ela lidera, o professor Luciano lidera lá na USP, na EASH, sobre inovações, sobre o uso do Big Data, não é? Sobre o uso da inteligência artificial. Então, essas tecnologias novas podem ajudar muito. Acho que essa novidade, né, que no Brasil a gente está caminhando de forma assimétrica, alguns setores mais aceleradamente do que outros, mas isso pode ajudar. Big Data pode ajudar? Pode. Por que pode ajudar? Pode ajudar? Porque muitas informações que antes, muitos dados, muitas informações que antes não estavam disponíveis, hoje estão. Né? Hoje, para fazer política pública, você tem dados, por exemplo, de sensores, de satélites, dados que não estruturados, que hoje podem ser utilizados para a política pública. E antes não estavam disponíveis. Então, a base de dados hoje é muito maior, isso pode ajudar muito. Né? A capacidade de processamento, as plataformas analíticas também, elas conseguem trabalhar com massas de dados muito maiores e muito diferenciados, com variabilidade, com volume, com velocidade, antes impensável. Então, antes você precisava fazer uma política pública, por exemplo, olhar um dado no censo, ou um dado da PNAD, um dado de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Hoje você pode ter dados instantâneos, em tempo real. E isso já é realidade. Outro dia, conversando com o pessoal de segurança pública, eles me dizendo, olha, a gente, ao decidir para onde a gente vai colocar mais policial, a gente está tendo dado real, que vira dado quando alguém liga para o 190, não é? Ou quando tem uma ocorrência, um boletim de ocorrência, isso é dado real, isso já reorienta a nossa política. Então, política pública feita a partir disso, a partir dessas informações que antes eram impensáveis. Um telefonema virar um dado, uma imagem de satélite, ou imagem de um sensor, as cidades todas são cheias de sensores hoje, então está tendo mais ocorrência ali, mais assalto ali, mais problema de trânsito em lugar A, B ou C, chamadas cidades inteligentes, podem se beneficiar muito disso, dessas novas tecnologias. Isso pode ajudar, sim, os dados. Pois bem, então, para caminhar já para o final, há algumas considerações. Primeiro que, reafirmando, a avaliação de políticas públicas está apenas engatinhando, está começando, está na Constituição, tem já algumas experiências, como disse, dos tribunais de contas, de algumas instituições, IPEA e tudo mais, mas está engateando no Brasil. Quando a gente olha o percentual do que está sendo avaliado, é muito pouco, e é mais gasto público. Na área de regulação é quase nada no Brasil, regulação. Na área de benefício fiscal é quase nada. Tem alguns programas, algumas avaliações na área de gasto público, mas está muito ainda engateando, apesar das boas experiências. 2, eu acho que é um alerta importante para todos nós, para os técnicos, para os tribunais de contas. Avaliar a política pública, gente, não é decidir política pública. Isso que acho que a gente tem que ter essa humildade. Né? Avaliar, isso é interessante, Ana Carla, quando a gente olha a história de avaliação de políticas públicas, aconteceu muito isso. Nos anos 60, 70, houve muita empolgação com a avaliação de políticas públicas. E depois houve um certo desencanto, porque os políticos, esse movimento político e tudo mais, começou a dizer, olha, espera aí, os tecnocratas estão querendo decidir no lugar da gente, né? E a democracia? Tem que decidir quem foi eleito. Né? Então, começou a haver uma reação contrária à avaliação de políticas públicas por isso, porque, aparentemente, os eleitos estavam perdendo o controle. Então, estava tendo um déficit democrático, foi um argumento que surgiu ali nos anos 80,
quando surgiu esse movimento. Então, ter isso claro, avaliar não é decidir. A gente sempre pensa assim, gente, se tivesse avaliação, presidente Adicélio, custo-benefício, avaliação ex ante, a gente refletir, será que Brasília teria sido construída? Não é? Avaliação ex ante, vamos construir Brasília lá, vamos fazer um debate público, custos e benefícios, vamos construir ou não, lá nos anos 50? Talvez não. Então, quer dizer, não necessariamente aquela avaliação ex ante seria uma avaliação correta, porque exatamente isso, quando você fez Brasília modificou todo o centro-oeste, né, tem outras questões que talvez a avaliação não considerasse, né, questões de geopolítica, questões de integração nacional, que talvez a avaliação de políticas públicas, uma avaliação técnica, não conseguisse captar. Então, por isso é que é importante, avaliar política pública não é decidir política pública. Avaliar é colocar, olha, tem custo, tem benefício, explicitar isso, mas não é necessariamente decidir política pública, né? A democracia está aí, mas é enriquecer o debate público, dar mais dados, dar mais elementos para enriquecer o debate público e melhorar, consequentemente, a democracia. E de outro, gente, é que a gente, eu estava até comentando isso ontem, o mundo é assim, ele caminha de forma tortuosa, né? Ele é oblíquo, ele não caminha de linha reta, a gente tem avanço e retrocesso, vai assim, melhora, piora. Então, a gente está falando em avaliação de políticas públicas, está na emenda 109, ok, excelente. Mas a gente convive, professor Scaff, hoje com a opacidade do orçamento nunca vista, né? A RP9, que o doutor El daqui a pouco vai falar sobre isso, né? Alguns chamam até orçamento secreto, talvez exagere essa terminologia, mas de fato é que a transparência do orçamento público brasileiro diminuiu sensivelmente, não é? A gente está falando em avaliação de políticas públicas, transparência, custo, benefício, e a gente está convivendo ao mesmo tempo hoje com um RP9, com essas emendas, ou seja, com um retrocesso no processo orçamentário brasileiro bastante evidente. Convive também com uma fragmentação, a emenda 105, que criou aquelas transferências diretas, né, para estados, para municípios, sem definir para que quer dizer, muito menos transparente também. Isso está aqui no ordenamento jurídico desde 2019. Então, como é que você vai falar em avaliação de políticas públicas? Você está transferindo um recurso, sem nem dizer para que qual é a finalidade daquele... Então, quer dizer, o mundo real é assim, quer dizer, há muito de avanço, mas também há desses retrocessos. Então, outro ponto para a gente melhorar, o Estado e seus servidores devem buscar níveis muito elevados de preparação. Então, avaliar política pública não é trivial, avaliar em política, principalmente nesse tempo de Big Data, inteligência artificial é sensacional, mas exige uma preparação nova, exige um novo tipo de servidor público, com novas características, aprender sobre isso não é trivial. Está sem tempo aqui, mas eu posso contar de experiência própria, como é difícil fazer isso, a gente tentou uma experiência dessa na prática, precisa se preparar muito. Outra experiência importante também, beber das fontes, da experiência dos outros países. Os Estados Unidos fizeram muito isso, o Reino Unido também. É testar em tempo real. É possível fazer teste em tempo real? Sim. É possível, sim, fazer a avaliação ex ante é importante, mas também fazer testes. Testar o que funciona e o que não funciona. Você pegar grupos, olha, vou determinada política pública, eu vou aplicar para esse grupo aqui, para esse outro não. E qual vai ser o efeito, quais serão as reações, quais serão na prática, não é só teórico, na prática que reações tem. Nisso, isso é interessante, como o professor Scaff, como o federalismo é importante, porque o federalismo permite, né, experimentalismo, vou aplicar isso no município A, né? Em vez de fazer na União, centralizado para todo mundo, não, vou aplicar essa regra no município A. Por isso que é importante o federalismo, por isso que é importante que o Brasil, a gente tenha um federalismo mais descentralizado, menos centralizado do que a gente tem hoje, que permite os experimentalistas. Está em Tocqueville já falava sobre isso, das vantagens do federalismo, é de você conseguir descentralizar, conseguir fazer experimentos institucionais. O Brasil é muito engessado, o princípio da simetria é forte demais aqui, né? Inclusive na jurisprudência do STF, que não permite fazer experimentalismo. Qualquer experimentalismo, o Supremo diz não pode. Então, quer dizer, ter mais isso, mais experimentalismo, eu acho importante para isso. Mas se não for por federalismo, por outras formas de experimentar, de testar políticas, antes de aplicar na prática para todos, é importante, acho que isso é uma boa técnica para a gente levar em conta. Outro ponto, gente, essencial para a gente melhorar a avaliação de política pública, ter políticas públicas melhores,
é ouvir as pessoas, ouvir os interessados. E a história de audiências públicas é fundamental, mas não pode ser audiência pública só pro forma, só para querer cumprir formalidade, que a exigência da lei, a LRF exige, outras leis exigem. Mas aquela efetiva, ouvir de verdade, ouvir, processar e reagir a partir do que se ouve da sociedade. Toda hora a gente tem problema nesse campo. É feita uma política pública, não ouviu ninguém, não ouviu os interessados, o impacto sobre aquelas pessoas, daquele novo investimento, daquela nova estrada, daquela nova regulação. Então, ouvir as pessoas, ouvir os interessados, os americanos chamam de stakeholders, não é? Mas é isso, os interessados todos, é fundamental. Dialogar com a sociedade, com os impactados por a política, a gente tem que exercitar isso com muito mais força que a gente tem feito até aqui. E, por fim, a gente pensa o seguinte, olha, gente, o senhor falou de uma série de problemas de avaliação, então a gente deve desistir de avaliação. Alguns até falam nisso, olha, a avaliação é bobagem, não se deve avaliar. Discordo disso, acho que avaliar é fundamental, porque a alternativa à avaliação é a mera impressão, é só a intuição, é só o feeling dos eleitos, dos deputados, dos senadores, ou do governador, do prefeito, ou mesmo dos tecnocratas. Então a gente pode ficar só com feeling, né? Eu acho que é. E quando a gente vive até por a gente mesmo, né? Quando a gente, às vezes, tem ideias que a gente acha que é muito boa, a gente bota no papel, custo-benefício, faz até coloca no papel dos dois lados, e a gente vê, olha, gente, isso era uma bobagem, achei que era bom. Então, avaliar é muito bom. Não é decidir no lugar do eleito, mas é radicalizar a democracia, explicitar custos, explicitar benefícios, é essencialmente enriquecer, melhorar, ampliar a qualidade do debate público sobre o que vai ser decidido. Muito mais do que a gente é surpreendido toda hora, resolveu fazer a ponte, resolveu fazer a estrada, resolveu regular desse jeito, assim, um assado, por ação de grupo de interesse. E também é muito interessante é que a avaliação, ao avaliar, vai impedir escolha teratológica, conselheiro Márcio? Escolhas absurdas? Não. Mas vai aumentar o custo. Vai aumentar o custo de quem tomar uma decisão que é simplesmente, porque antes era opaco, não se via, tinha opacidade. Agora não, é explicitado, as pessoas estão vendo. Vai impedir que quem seja eleito decida? Não. Mas aumentou o custo para ele, o custo nesse sentido, o custo reputacional, o custo até eleitoral, né? Fica mais explícito. Então, não decide no lugar quem avalia, mas aumenta essa capacidade das pessoas de enxergarem e criar constrangimentos para políticas teratológicas, para escolhas, decisões teratológicas. Para finalizar mesmo agora, conselheira Etsieli, qual a grande instituição que pode contribuir para isso? Nós estamos aqui no Tribunal de Contas. Eu acho que o Tribunal de Contas pode ter um papel extremamente relevante na avaliação de políticas públicas, inclusive a avaliação ex ante. Eu acho que já tem hoje o arcabouço institucional montado para isso, inclusive do ponto de vista normativo, para ser a grande instituição brasileira para fazer a avaliação ex ante e ex post também de políticas públicas, porque é uma instituição apartidária, uma instituição independente, uma instituição que tem forte conexão com o parlamento, com os representantes do povo, e, repito, não vai decidir nada, não é o papel dele decidir, os eleitos é que vão decidir, a democracia é assim, mas ele pode contribuir muito para avaliar políticas ex ante e ex post e consequentemente, ampliar a democracia brasileira. Acho que é um papel que ele pode, sim, ocupar e pode prestar um grande serviço à sociedade brasileira. Obrigado, gente.